Amém, irmãos? Boa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Meus irmãos, nós podemos os chamar de irmãos porque nós temos um Pai. Amém. Um Pai em comum. Amém. Deus é o nosso Pai. Amém. Então, nessa noite nós vamos falar sobre paternidade, um assunto muito importante na Bíblia. Saber quem é o nosso Pai muda tudo. Certo? Mateus 7, de 9 a 11, diz que tipo é o nosso Pai. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Você é desse tipo? Como pai, você faria isso? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, Jesus chama todo pai humano de mau. Se a gente que é mau sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós temos um Pai e um bom Pai que dá boas coisas aos que lhe pedem. Esse é o nosso Pai, irmãos. Tudo que Ele nos dá é bom. E se você for olhar no outro polo, está quem? Bom, os órfãos. Quem não tem pai é órfão. Órfão de pai, órfão de mãe, órfão dos dois. O Senhor, Deus Pai, na verdade, dá muita importância para esse assunto no Velho Testamento. Existem 3 categorias de pessoas que Ele olhava com carinho: as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Em especial os órfãos de pai. Por quê? Porque naquela época o provedor exclusivo era o pai. Se o pai faltasse, a ruína daquela família era certa. Certo? Então você tem um monte de disposições, versículos, leis, para que o povo de Israel olhasse com carinho para os órfãos e para as viúvas. Certo? O problema da orfandade, ele é sério. Inclusive aqui no campo humano. Existem uma série de estudos científicos que mostram os prejuízos causados para as crianças que não têm uma figura paterna dentro de casa. Olha só, de janeiro a agosto desse ano, portanto, 8 meses, 108 mil crianças não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. 108 mil crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O IBGE apontou que no Brasil aproximadamente 11,6 milhões de famílias são formadas por mães solo. Ou seja, só tem a mãe e os filhos. Não tem a figura paterna dentro de casa. 11,6 milhões de famílias. É muita coisa. E os psicólogos, fizeram alguns estudos e chegaram a algumas conclusões acerca das consequências da orfandade paterna na vida das crianças. Vou ler algumas das consequências para vocês. Meninas, filhas, correm mais risco de engravidar na adolescência e de se envolver em relacionamentos abusivos. Dependência emocional tóxica, pelo medo de voltar à solidão. Então, o que acontece? A menina sente carência, não tem aquela figura paterna, se relaciona com um traste. E todo mundo fala, larga. Não. Por que não? Porque, no fundo, é o quê? Medo de voltar para a solidão. Ela não tem a referência masculina. Propensas a maiores vícios, problemas com lideranças. Então, como essa criança não teve referência de liderança em casa, tem problema com o professor, tem problema com o chefe. É mais difícil essa pessoa obedecer, submeter. Baixa autoestima, problemas com identidade de gênero, transtornos psicológicos, em especial depressão, ansiedade e anorexia. Bom, irmãos,
Se a orfandade humana causa esse tanto de malefício, imagina uma pessoa que não tem um pai espiritual, né? Então, nessa noite, nós precisamos estar muito certos de quem é o nosso pai. Isso vai nos livrar de muitos problemas. Os discípulos, aqui nessa terra, eles desenvolveram um relacionamento muito íntimo com o Senhor Jesus. Foram quase 4 anos dormindo, acordando, comendo, vivendo junto com aquele homem excepcional chamado Jesus Cristo. Então eles acostumaram mal, né? Porque quem não quer viver com Jesus Cristo do lado, o dia inteiro, e vendo aquele homem ressuscitar mortos, curar enfermos, multiplicar alimento, acalmar a tempestade? Quem não quer ficar com um homem assim? E eles ficaram quase 4 anos ali com a presença física do Senhor Jesus. Mas, e você lê isso muito claramente, Jesus falava para eles: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos sacerdotes para ser morto. Eles nem... Esse Jesus está delirando, não é possível. Por que ele vai querer sair? Por que ele vai querer se entregar? Qual a razão disso? Eles não entendiam. Eles não queriam que aquele sonho terminasse. Afinal, o Jesus encarnado estava com eles. Bom, e Jesus, volta e meia, falava: é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Chegou um ponto que Pedro perdeu a estribeira e falou assim: isso de modo nenhum te acontecerá. Eu não vou deixar. Certo? Porque eles não queriam perder aquele pai. Aquele homem excepcional. Bom, acontece que o Senhor foi. O Senhor morreu. E quando o Senhor morreu, irmãos, um buraco se abriu no peito dos discípulos. Eles ficaram órfãos. Eles ficaram sem chão. Eles haviam deixado tudo para trás para seguir Jesus. E depois de 3 anos, o pai foi embora. E perderam o chão. E a primeiro indício, primeira consequência, sabe o que foi? O medo tomou conta deles. Então você vê que eles ficaram 3 dias escondidos numa casa com portas fechadas. Os irmãos sabem disso, né? Eles se esconderam dos judeus, estavam morrendo de medo. Sabe por quê? Porque eles perderam o pai. Outra coisa que aconteceu: Pedro voltou a pescar. E todo mundo seguiu Pedro. Ou seja, perderam o pai, ficaram com medo e quiseram voltar à velha vida. Essas são as consequências da orfandade espiritual: medo e volta ao pecado. Você está com medo? Você tem medo de alguma coisa? Pois saiba que o medo não é normal para o Filho de Deus. Amém? Amém? Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a uma série de coisas, mas sentir medo não é algo que nós podemos nos acostumar. O medo vem quando nós deixamos de crer que Deus é Pai. E nós voltamos às velhas práticas, quando nós nos esquecemos que Deus é Pai. Ó Senhor Jesus! Por outro lado, quando você tem um pai, você tem segurança, você tem provisão, você tem alegria. Senhor Jesus. E como é que o Senhor Jesus colocou fim ao sentimento de orfandade deles? Pois é, o Senhor, na verdade, já tinha conversado isso com eles antes de morrer. Certo? Mas, como sempre, como eles, nós somos lentos. Eles não entenderam muito bem isso. Eles não estavam acreditando que aquele homem poderia morrer. Então, o Senhor Jesus, pouco antes de morrer,
fala com eles. Em João capítulo 14. Vamos ler, irmãos? João capítulo 14, versículo 16. Amém? Para sempre convosco. Olha só, Jesus percebeu que eles estavam com, né? Eles iam perder o chão. Então, Jesus já antecipou, calma. Eu vou pedir para o Pai, eu vou rogar ao Pai para mandar para vocês um outro Consolador. Vocês não vão ficar sem Pai, fiquem tranquilos. Irmãos, e essa palavra Consolador, no grego é Parakletos. Parakletos é uma palavra meio estranha, mas significa, sabe o quê? Aquele que cuida da nossa causa. Amém. Aquele que cuida da nossa causa. Certo? Alguns traduzem como advogado. Jesus cuida da nossa causa. Cuidou da causa deles. E haveria um outro que continuaria cuidando, o Paracleto, o outro continuaria cuidando da causa deles. Qual é a sua causa? Eu não sei, você sabe, seja lá qual for, você tem um Paracleto. Você tem alguém que cuida da tua causa, que fala assim: agora o teu problema é meu problema. Pais fazem isso. Amém? E olha que maravilha, irmãos, eles tiveram a presença do Senhor ali por 4 anos, 3 anos e meio, mas esse outro veio para estar para sempre. Eles, os discípulos, pensavam que nada poderia ser melhor do que o homem Jesus com eles. O que pode ser melhor do que ter Jesus comigo? O que pode ser melhor? Jesus em você. Amém. Graças a Deus. Amém. Para sempre conosco. O outro Consolador cuida da nossa causa. Graças a Deus. Mas quem é? Quem é o outro Consolador? Versículo 17. 14 e 17. O Espírito da verdade. Quem é o outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Veja que aqui, né? Como assim habita convosco? É que Jesus já estava deixando entender o seguinte: o outro Consolador também sou eu. E então ele já habita com vocês, que sou eu, mas ele estará em vós. Então você tem aqui o Emanuel, Jesus comigo, certo? Mas o Consolador seria Jesus em mim. Amém? Você prefere Jesus contigo ou em você? Claro, o Espírito que habita eternamente em nós. Graças a Deus. Não vos deixarei órfãos. Olha só, o Senhor já tinha avisado. Não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar para vocês. Então Jesus morreu em carne, mas voltou em espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então Jesus cumpre a promessa. Quando que Jesus foi? Morreu? Voltou ou não voltou? Voltou. Vamos ver como é que ele volta? João 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, amém? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, no domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Jesus veio. Jesus cumpriu a promessa. Ele veio.
pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Uma pessoa com medo precisa só de uma coisa: de paz. Paz seja com vocês. Aleluia! As primeiras palavras que Jesus disse para os discípulos depois de ressuscitar foi: paz seja convosco. Nessa noite o Senhor está falando: paz seja com você. Eu quero tranquilizar o teu coração. O seu problema é meu, a tua causa é minha. E 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aleluia, irmãos. A paz de Cristo alegra o nosso coração. É uma paz, como diz Pedro, né, que excede. Como que você está em paz, você está vivendo assim? Sei lá, não sei explicar. Porque é uma paz que excede o entendimento. Não é a paz racional. Porque a paz que o mundo dá é racional. Se o que você fez deu certo, tenho paz. Se deu errado, não tenho paz. Mas com Cristo não é assim. Se está dando errado, é possível ter paz ainda. Porque é a paz que Deus dá. 21. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez. Outra vez, eles estão com medo aí, não tem problema, vou falar de novo. Paz seja convosco. Nós precisamos ouvir isso do Senhor todo dia, várias vezes ao dia. Paz seja com a gente, irmãos. Que a paz do Senhor inunde os corações da igreja em Bauru. Ó Senhor Jesus, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí vem a concretização da promessa. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eis aqui o outro Consolador, o Espírito Santo, que dali para frente habitaria para sempre dentro deles. Graças ao Senhor, e nós nos beneficiamos dessa promessa. Graças ao Senhor. Bom, eu fico imaginando, sabe? Acho que lá no reino a gente vai ter um tempo para conversar com os santos do Velho Testamento. Abraão, Isaac, vai ter tempo para isso. Jacó, Moisés, Samuel, Davi, Elias, Daniel. E aí a gente, claro, vai querer perguntar: ô Moisés, como é que foi abrir o mar? Foi excepcional. Bati o cajado lá e pá, e ali aquelas paredes, ele vai dar os detalhes, e a gente vai ficar lá. Ô Daniel, como é que foi lá na Cova dos Leões? Você ficou lá, dormiu com os leões de boa? Como é que foi passear na fornalha? E eles vão contar para a gente os detalhes. Fala, foi excepcional. Deus estava comigo, Deus me acompanhou. Mas eles vão virar para você, para mim, e perguntar assim: mas me conta, Deus estava comigo, mas como é que é Deus ter Deus em você? Porque isso eu não tive. Eles tinham Deus com eles, mas não neles. Nós hoje, no Novo Testamento, temos Deus em nós. Porque nós recebemos o outro Consolador. Isso é incrível. Deus está em você, meu irmão. Não se esqueça disso. Deus está fora de você? Tá, também. Ele nos circunda? Sim. Nos protege? Sim. Mas também Deus, e principalmente, morreu para voltar como Espírito. Ó Senhor Jesus. Veja então como há uma íntima relação entre o Espírito e a filiação. Certo? No Velho Testamento, Deus tinha muitos nomes. As pessoas podiam chamar Deus de muitos nomes, né, João? El Rafá, fala outros aí, El Shaddai. Uau, muitos nomes. Mas ninguém podia chamar Deus de Pai.
Ninguém podia chamar Deus de pai. No Velho Testamento, Moisés não podia chamar Deus de pai. Davi não podia chamar Deus de pai. Mas nós podemos. Aí por que eu posso? Me mostra. Onde é que está falando que eu posso chamar Deus de pai? Calma, eu vou mostrar. Romanos 8, 15 e 16. Esse é bem conhecido. Romanos 8, versículo 15. É isso mesmo? Não, é Romanos. Olha lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Viu de novo? Olha o medo aqui. Olha o medo aqui. Quando nós esquecemos que Deus é Pai, medo, escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Nós não recebemos o espírito do medo, mas recebestes o espírito de adoção ou filiação, baseados no qual. Por que você pode chamar Deus de Pai? Porque você recebeu o espírito de filiação. Baseado nisso, eu posso chamar Abba Pai, papai, paizinho. Veja que não é só pai, é papai, é diferente. Quando você, pai, é aquela coisa mais formal, aquela coisa mais rígida. Não, mas o acesso que nós temos hoje ao pai é pleno. É aquela coisa de chamar de papai mesmo. É intimidade com Deus. Baseados no espírito de filiação, nós podemos clamar Abba Pai. E olha só que legal isso. Não é, sim, nós nos tornamos filhos. Mas eu te pergunto, nós precisamos ou não precisamos ser lembrados de que somos filhos? Precisamos. Porque às vezes o que acontece? A gente se afasta. Isso acontece em casa. Pai briga com o filho briga com o pai. Estão na mesma casa, mas não se olham. Deixa de ser pai e filho? Não deixa de ser pai e filho. Mas não tem comunhão. Não olha mais no olho. Não conversa. Não se abre. Perde a intimidade. Graças ao Senhor pelo versículo 16. Porque o próprio Espírito testifica. O que é testificar? Confirmar. Com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o que o Espírito faz? O Espírito nos leva de volta ao Pai. O Espírito, ele te lembra, e ele relembra, ei, você é filho de Deus. O Espírito, então, testifica, confirma de noite, você é filho de Deus. O trabalho de Satanás é nos separar da comunhão com o Pai, quando ele consegue barrar a nossa comunhão no Espírito. Porque se você não vai para o Espírito, se você não vai para o Espírito, você deixa de se lembrar que Deus é teu Pai. Aí você começa a ter umas ideias meio tortas. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama. Por que eu estou aqui? Por que Ele permite isso? A nossa fé, a nossa confiança em Deus vai indo embora. Mas nessa noite o Senhor está nos chamando à comunhão. O Espírito, irmãos, ele tem um atributo, é o atributo da comunhão. É o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Sejam com todos vós. Paulo fala isso muito, principalmente no final das suas cartas. O amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho pelo Espírito. Amém. Diante disso tudo, irmãos, o que fazer? Nós precisamos estar muito certos da nossa origem, de quem somos filhos. Para isso nós precisamos restaurar a nossa comunhão com o Espírito. E sermos então lembrados
quem nós somos. Quem você é? Você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. E você pode chamar Deus de papai. E você pode pedir para Ele, porque Ele não vai te dar pedra no lugar de pão. Ele, se nós somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, irmãos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ó Senhor Jesus, vamos nos reaproximar do nosso Pai. Se você ainda não sente que é filho, você precisa então receber o Espírito. Você precisa crer em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, o Espírito de filiação entra em você. E se você já é filho, mas perdeu a comunhão com o Pai, como aquele filho pródigo, você precisa voltar à comunhão com Ele. Quem faz esse meio campo é o Espírito, que testifica, você é filho. Você é filha, você é filho, você é filha, reaproxime-se do seu pai e peça para Ele. Ele vai te dar. Nessa noite, irmãos, nós precisamos restaurar nossa comunhão com o nosso querido Pai. Encostar no ombro do Senhor, nos confessar diante dEle, colocar para Ele tudo que está no nosso coração. E Ele, irmãos, Ele vai nos atender, porque a Bíblia nos garante isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor restaure a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Amém? Então vamos cantar o hino? Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Amém.